Bom dia, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Nós estamos na quarta semana da Quaresma, já estamos caminhando já para a nossa Semana das Dores e daqui a pouco a Semana Santa. E hoje o Senhor nos convida a pensarmos o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos saber qual que é o tempo de Deus, porque a gente ora e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas não acontece no nosso tempo. E a gente sabe que existe o nosso tempo e o tempo de Deus. E como nós vamos buscando esse tempo de Deus, entendendo o tempo de Deus e sabendo que Deus, para tudo há um tempo, para cada coisa, um momento debaixo dos céus. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você compartilhar, a você também colocar o seu comentário para que nós possamos crescer como Jesus em estatura, graça e sabedoria. Também pedindo que nesta Semana Santa possamos caminhar com Jesus, que nesse tempo quaresmal sempre é tempo. Se você ainda não tomou conhecimento ou se você ainda não tomou atitude de ter uma vivência quaresmal para chegar na Páscoa do Senhor, de acordo com o projeto de Deus, ainda é tempo. Sempre é tempo para Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ao Espírito Santo, pois Ele é a nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos o Teu Espírito Santo, porque sabemos Ele é a nossa fonte de força, é a nossa fonte de sabedoria, é a nossa fonte de discernimento, é a nossa fonte de fortaleza. Só o Espírito Santo, Jesus, pode nos dar o entendimento da Tua palavra e a graça de colocar em prática. Amém. E agora eu te convido à nossa leitura, que é o Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 1 e 2, versículo 10 e versículo de 25 a 30. E naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar na Judéia, porque os discípulos procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este que procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vir, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje no Evangelho, nós vemos que estamos em Jerusalém, vai acontecer a festa das tendas. E o que são as festas das tendas? É a lembrança do povo na peregrinação no deserto, quando vivia debaixo de tendas. E também é um agradecimento a Deus como se eu posso dizer, pelo término da colheita, ou seja, a colheita deu certo, vamos agradecer a Deus. E a palavra diz que Jesus andava tranquilamente na Galileia e evitava ir para a Judéia. Por quê? Porque lá eles tentavam matar Jesus. E nós sabemos que na Judéia nós temos como se fosse o centro da fé judaica, que é o Templo de Jerusalém. Inicialmente, para a festa das tendas, foram os amigos de Jesus, e depois Jesus, ele foi de uma forma discreta. E é interessante porque o texto diz que quando ele chega lá,
na Judéia, já começa aquele diz que me diz que. Ou seja, uns começam a dizer, ué, esse aí não é aqueles que procuram matar? Mas ele está falando aqui em público e ninguém fala nada. E aí eles dizem, então pode ser que eles estão sabendo ou estão acolhendo Jesus como Messias. Mas nesse diz que me diz do povo, eles dizem assim, mas o Messias a gente não vai saber de onde é. E esse, Jesus, eles sabem de onde é, que é de Nazaré. Mas Jesus, ele não se intimida, porque Jesus ele vai pregar onde? Lá no templo de Jerusalém. E Jesus ele vem dizendo, vocês me conhecem, sabem de onde vim, mas vocês não conhecem aquele que me enviou. Porque aquele que me enviou, ele é fidedigno, ele é digno de fé. E aquele que me enviou, ele tem esse poder de mudar tudo, de fazer tudo novo. Só que quem é aquele que enviou Jesus? É o Pai. E muitas vezes os discípulos já perguntaram, tem um trecho da palavra que André diz, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fala, quanto tempo? Não, foi Filipe que falou, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus falou, quanto tempo eu estou com vocês e vocês não sabem quem é o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Jesus é a cara do Pai. Jesus é a cara da misericórdia. E o Pai, por isso que é esse Pai misericordioso. Nós estamos caminhando já para esse tempo quaresmal, para a Páscoa do Senhor. E a palavra diz que eles queriam prendê-lo, mas ainda não havia chegado a hora, o tempo certo. E qual que é o tempo certo? Qual que é o tempo de Deus? E é isso que eu queria te convidar a nós irmos para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra de Deus, que é a meditação. Quando eu trago o texto para a minha vida, o tempo de Deus. É isso que muitas vezes é tão difícil a gente entender esse tempo de Deus. A gente ora, clama, pede ao Senhor. E quantas coisas que a gente pede não chegou o tempo, ou não era de acordo com a vontade de Deus, qual que é o projeto de Deus. E muitas vezes o meu coração se revolta, o meu coração se entristece, o meu coração não aceita os projetos de Deus e a vontade de Deus. Quantas vezes eu orei para que alguém pudesse ser curado e não foi, quantas vezes eu orei para que uma situação fosse diferente, não foi. E é como difícil é, Deus, entender os projetos de Deus, entender esse tempo de Deus, entender a hora de Deus. Que quantas vezes a gente quer as coisas para o nosso tempo. Mas quando Deus ele vai nos dando a graça de um coração amorizado, e é isso que nós vamos orar, a graça de um coração que sabe esperar a vontade de Deus, um coração em conformidade com a vontade de Deus, o Senhor vai tirando do meu coração toda a revolta, toda a tristeza. E muitas vezes, quando o tempo de Deus não é o meu tempo, esse tempo que às vezes eu passo, seja tempo de sofrimento, seja tempos de luta, seja tempos de enfermidade, tempo de desemprego, tempos difíceis, são tempos que mais eu posso segurar na mão de Deus e caminhar sabendo que o Senhor não me deixa só, que o Senhor ele me acompanha nesse tempo, que o Senhor ele sofre comigo, mas muitas vezes eu preciso passar por esse tempo, passar nesse cadilho mesmo, nessa porta estreita, para eu me tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu gostaria de te convidar a nós orarmos pedindo ao Senhor a graça de um coração capaz de amá-lo mais do que tudo. Um coração que não ama a Deus não pelo que Ele pode me dar, mas sim pela graça do que Ele é. Senhor, hoje nós nos colocamos na Tua presença, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, esperar e aguardar o Teu tempo não é fácil, Deus. O tempo de Deus muitas vezes difere do nosso tempo. Quantas vezes, Senhor Jesus, clamamos, pedimos e não entendemos, Jesus, as Tuas demoras. Mas hoje, mais do que pedir para que o Senhor mude o seu tempo, eu venho hoje te pedir, Senhor, muda o meu coração. E eu não peço só a mudança do meu, mas a todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Me dá um coração amoroso, um coração misericordioso,
um coração paciente, um coração que sabe esperar, um coração que ama o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor me dá, não pelas graças que o Senhor me faz, mas sim porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que enviou Jesus para ser como eu, para ser gente, para passar por aquilo que a gente passa. Um Deus que não precisava ser gente, mas a tua palavra diz que ele, sendo condição divina, ele humilhou-se a si mesmo. Para quê? Para que ele pudesse ser obediente até morte, morte de cruz. Então, pela cruz de Cristo, a cruz de Cristo me dá essa certeza que é pelo poder desse Cordeiro, desse sangue desse Jesus que foi pregado na cruz. Esse sangue tem poder de me curar, poder de me salvar, poder de me sarar, poder de me transformar numa pessoa melhor. Porque o sangue de Cristo vem ao meu encontro e nesse sangue de Cristo eu me torno uma pessoa melhor. Porque é na cruz que Jesus verteu todo o sangue. Mas Jesus, ele se torna esse cordeiro imolado para que eu possa ter vida e vida plena. Mas é nessa cruz de Cristo que eu me torno uma pessoa melhor. E como Jesus teve a sua cruz, eu também tenho as minhas, Jesus. Ensina-me também a carregar a minha cruz. Ensina, Jesus, a carregar a minha cruz com amor. Me ensina, Jesus, a não querer me desfazer da minha cruz. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor possa ser, como Cirineu foi, um auxílio na tua cruz. Me ajuda a carregar a minha cruz, as minhas dores, as minhas lutas. Me ajude a ser uma pessoa que tem os olhos fixos em Deus. E que os problemas, que as dificuldades do tempo presente não tenham mesmo forma alguma de explicar as glórias futuras. Porque eu sei que esse tempo de luta, ele vai passar. Tudo passa nessa vida, Jesus. Por isso me dá graça de segurar nas suas mãos e acreditar que tudo passa e a graça do Senhor vai chegar. Mesmo que não seja nessa vida, eu sei que há as glórias futuras que o céu nos espera. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação, que nós vamos contemplar mesmo a glória e a graça de Deus. E nós estamos já caminhando nesse finalzinho de quaresma, e eu tenho orado nesse tempo quaresmal e o Senhor tem muito me mostrado a cruz de Cristo. Não, porque muitas pessoas perguntam para nós por que nós adoramos uma cruz com Jesus crucificado se ele não está lá, se Jesus ressuscitou. A cruz de Cristo, ela é o sinônimo de amor. Cristo nos amou de tal maneira que ele deu a sua vida para que eu vivesse. Então, a cruz de Cristo me traz esse exemplo de amor. Jesus não precisava morrer na cruz, mas Jesus é a consequência desse amor, a consequência de trazer a verdade, a graça desse amor misericordioso do Pai, acabou trazendo Jesus para uma morte de cruz. Mas Jesus, ele se torna lá no Antigo Testamento, tinha como se fosse um cordeiro, e esse cordeiro ele era imolado como se fosse expiação dos pecados. E Jesus, na missa a gente fala que ele é o nosso Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus, ele vai ser imolado e ao verter o seu sangue, esse sangue purifica, lava, cura, liberta, transforma, alegra. Então, porque a gente sabe que a cruz não é o fim. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Mas todas as vezes que eu olho para a cruz, tem até aquela música, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Então Deus nos ama de tamanha forma que Ele não se importou de morrer por nós.
e Ele acabou morrendo no nosso lugar, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, que a gente possa caminhar nessa quaresma, pedindo ao Senhor, esse finalzinho de quaresma, já caminhando para a Semana Santa, a graça de, se eu tenho a minha cruz, cada um tem uma cruz, tem uma dificuldade, tem uma luta, que a gente possa pedir: Jesus, me ajuda nesse tempo a carregar a minha cruz, porque eu sei que ela é sinônimo de vitória. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia muito feliz e muito produtivo para a glória de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.